Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham essa nossa conversa pelo Facebook. Estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa. Hoje queremos estudar um documento muito importante da Igreja, um documento do Papa Paulo VI, chamado Evangelização no Mundo Contemporâneo. Em latim, Evangelii Nuntiandi. Por que eu gostaria de estudar esse documento? Porque é um documento muito importante. Nós não estamos muito acostumados a estudar as encíclicas dos papas, as exortações apostólicas, mas é algo muito importante. Sobretudo o Papa Paulo VI, que foi um papa assim, já é beatificado, né? Papa Paulo VI beatificado. Foi um papa que realmente deixou uma contribuição muito grande para a Igreja. Participou do Concílio Vaticano II, foi o Papa que, em 1965, ele aprovou os 16 documentos do Concílio Vaticano II, que formam o chamado Compêndio do Concílio Vaticano II. As 4 constituições, né, declarações, decretos, né, o Papa Paulo VI quem colocou. E depois, em 1974, ele fez um sínodo em Roma, sobre a evangelização. Um sínodo que foi muito importante. Inclusive, Bento XVI participou, que era ainda jovem, e João Paulo II também participou, que era ainda bispo. E depois que terminou o sínodo, o Papa Paulo VI publicou, então, uma exortação chamada Evangelização no Mundo Contemporâneo, Evangelii Nuntiandi, que o Papa João Paulo II depois chamou de a Carta Magna da Evangelização. Presta bem atenção nessa palavra, Carta Magna, quer dizer, documento magnífico de evangelização. Ora, como a missão da Igreja é evangelizar, esse documento é importantíssimo. Basta dizer que quando o Padre Jonas, eu me lembro muito bem, em 1975, leu esse documento, foi quando o Padre Jonas começou a evangelizar os jovens. E logo em seguida, né, o Padre Jonas, um pouco para frente, adquiriu a rádio Canção Nova, que não era chamada Rádio Canção Nova, era chamada Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, era uma rádio pequenininha, com um raio de radiação muito pequeno, que estava, inclusive, falida. E por isso que o Padre Jonas pôde comprar, porque estava sendo vendido, inclusive, por um preço bom, barato. Né? Mas ali foi a semente, né, da Rádio Canção Nova, da TV Canção Nova. Né? E por que o Padre Jonas adquiriu essa rádio? Porque o Papa Paulo VI fala no documento dele, quando fala da importância de evangelizar pelos meios de evangelização, veja, isso lá em 1974, já tem aí quase 50 anos. Né? O Papa dizia o seguinte: se a Igreja não evangelizar, não usar esses meios extraordinários que a inteligência do homem, dada por Deus, desenvolveu, porque ali estava começando, né? Não havia internet ainda, só havia o quê? Havia o rádio e havia a televisão. Era o que a gente chamava de meios de comunicação. Além, evidentemente, das revistas, né? E outras coisas. Mas não tinha internet, não tinha nada disso que nós temos hoje. Mas o Papa Paulo VI já dizia, olha, se a Igreja não usar esses meios fabulosos que a tecnologia humana desenvolveu para evangelizar, a Igreja será culpada diante do seu Senhor. Ela vai ter que responder diante de Deus por isso. Então o Padre Jonas pensou, exatamente começou a nascer na cabeça do Padre Jonas, no coração do Padre Jonas, a ideia de fundar uma comunidade para evangelizar através dos meios de comunicação. E surgiu a Canção Nova depois, em 1977, para frente, até hoje. Ou seja, tudo isso em cima desse documento chamado Evangelização no Mundo Contemporâneo, Evangelii Nuntiandi. Por isso eu quero convidar você hoje a gente fazer um estudo desse documento. Sabe, sempre que a gente vai fazer um estudo, não é uma coisa assim muito agradável, vamos dizer, não é? Não é uma meditação, é um estudo. Eu peço a você, né, que me acompanhe. E eu queria começar exatamente colocando uma coisa muito interessante, o que tem na carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11. A carta aos Hebreus fala de uma coisa interessante. Essa carta, não sei se você sabe,
É a única carta que tem na Bíblia que não foi escrita para os pagãos, mas foi escrita para os judeus que se tornaram cristãos. Por isso que é carta aos hebreus. As outras cartas, que, por exemplo, São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, aos Colossenses, eram pagãos. Eles chamavam de gregos. Não conheciam a Bíblia, não conheciam o Evangelho, não conheciam nada. Os judeus já conheciam. Então, a carta aos hebreus é uma carta para eles, ok? Muito bem, então, vamos começar, vamos rezar, e você pode, inclusive, mandar suas perguntas. Hoje eu vou responder as perguntas também, ok? Sobre esse assunto que nós vamos aqui comentar. Vamos rezar, pedindo a Deus, então, que nos ilumine, nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, porque, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Venha, Senhor, neste momento em auxílio da nossa fraqueza. Vem trazer a nós o socorro da tua graça, o auxílio, Senhor, da tua bênção, para que nós possamos fazer aqui uma boa reflexão nesta noite, contando com a intercessão da vossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então eu dizia que na carta aos Hebreus, que está no capítulo 5, versículo 11, veja, entenda bem o que o apóstolo fala para essa comunidade de católicos que vieram do judaísmo. Ele diz assim: teríamos muita coisa a dizer sobre isso e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. Que coisas são essas? Ele está falando do sacerdócio de Cristo, que os judeus já entendiam por quê? Porque já tinham o sacerdócio lá do Antigo Testamento. Bem, então ele continua dizendo assim: a julgar pelo tempo, já deviam ser mestres. Por quê? Porque os judeus já frequentavam a sinagoga, já ouviam a explicação do Antigo Testamento. Então, o autor da carta diz, já deviam ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, né? E vos tornastes tais que precisais de leite, em vez de alimento sólido. Ora, o apóstolo está reclamando daquela comunidade cristã que veio do judaísmo, dizendo assim, vocês já deviam ser mestres. Mas eu ainda tenho que tratar vocês ainda como crianças, não posso dar para vocês alimento sólido, tem que ainda dar o leitinho. E aí ele continua dizendo o seguinte: ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda. Veja a preocupação do apóstolo. Para aí, versículo 13 do capítulo 5 da carta aos Hebreus. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Então, qual é a preocupação do apóstolo? Que as pessoas conheçam uma doutrina profunda, que a gente chama, que São Paulo chamava de alimento sólido. Ele dizia, o leite é para a criança, porque a criança não tem nem dente, então não consegue mastigar um arroz, um feijão, uma carne, então tem que só sugar o leite da mãe. Mas o leite não dá sustentação que o alimento sólido dá. Não, então São Paulo diz, não dá uma doutrina profunda. É isso que nós queremos fazer nessa noite, sabe? E mergulhar nessa doutrina profunda que é essa exortação apostólica do Papa. E aí o autor termina aqui no versículo 14 dizendo assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou
na distinção do bem e do mal. Compreendeu? Vou reler. Mas o alimento sólido, essa doutrina profunda, é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Ou seja, se a pessoa não tem uma doutrina profunda, não tem um alimento sólido, ela não tem o discernimento entre o bem e o mal. Aí você entende porque tem muito católico que deixa a igreja e vai para seitas cristãs e não cristãs, porque não tem doutrina profunda, não tem discernimento do bem e do mal, não sabe o que é a igreja, não sabe o que são, né, os sacramentos, não sabe o que são, né, o que é a salvação, né, e assim por diante. Né? Eu já tenho aqui uma pergunta que já vou responder, por causa da questão de ordem, do Dalisson Silva: católicos vindo do judaísmo, onde que foi isso? Nenhum daqueles eram católicos, sim cristãos. Vejam, a carta aos Hebreus eram para cristãos que antes eram judeus e que se converteram ao cristianismo. Os apóstolos todos eram judeus, se converteram ao cristianismo. Aquela questão polêmica que houve lá no ano 49, né, lá na cidade de Antioquia, entre Paulo, Barnabé e os cristãos vindos do judaísmo, que queriam que se mantivesse, né, a circuncisão, né, porque eles tinham aprendido no judaísmo a circuncisão. Paulo e Barnabé vão até Jerusalém discutir com os apóstolos e realmente não precisa mais da circuncisão, basta o batismo. Não é? Então, são esses cristãos que, para eles, é que foi escrita essa carta aí aos Hebreus, ok? Eu penso que aí está explicado. Bom, vamos começar então, agora, a entrar nesse alimento sólido, essa doutrina profunda, que é essa carta sobre evangelização. Olha, meus irmãos, a missão de todos nós, cristãos, é evangelizar. Nós somos igreja. A igreja somos nós. Nós somos membros da igreja. Cristo diz: eu sou a cabeça, né? Eu sou o tronco, vocês são os ramos. São Paulo fala: Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Nós somos a igreja. E qual é a missão da igreja? É evangelizar o mundo. Levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para mudar o mundo, transformar essa nossa sociedade paganizada, né, cheia de antivalores cristãos, numa sociedade cristã. Então, esta é a missão da igreja. Então, aqui o Papa coloca o que é evangelizar, como evangelizar, ok? É isso que eu quero colocar, porque é a missão do Papa, é a missão dos bispos, é a missão dos sacerdotes, é a missão de nós leigos, ok? Evangelizar. O pai tem que evangelizar os filhos. Né? Hoje, quantos e quantos pregadores leigos que andam pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, como eu mesmo, e tantos outros. Então é importante o seguinte: o que a igreja nos ensina? Como a igreja quer que a gente evangelize? Bem, o Papa começa dizendo aqui o seguinte, que a apresentação da mensagem evangélica não é para a igreja uma contribuição facultativa, ou seja, faz quem quer. Não, não é facultativa. Ele fala, é um dever que se lhe incumbe por mandato do Senhor Jesus, a fim de que os homens possam acreditar e ser salvos. Olha, a salvação das pessoas que está em jogo. Sim, esta mensagem é necessária. Ela é a única e não poderia ser substituída. É a única coisa que pode salvar. Não pode ser substituída essa mensagem do Evangelho, a mensagem da evangelização. Ok? Outras coisas são boas, mas não salvam. A política é boa, mas não salva. A ciência é boa, mas não salva. Tudo é bom, mas não salva. O que salva é o Evangelho da salvação. Bem, aí continua aqui o Papa dizendo assim, ela não admite indiferença, nem sincretismo. O que é sincretismo? É você misturar o Evangelho com outras religiões, outras coisas, entende? Sincretismo é você misturar, por exemplo, catolicismo com espiritismo, catolicismo com sexto-noia, não, o Papa diz, não admite indiferença e nem sincretismo, nem acomodação. Acomodação.
Ah, deixa para lá, deixa para os outros evangelizarem, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Cada batizado é missionário. Ok? É a salvação dos homens que está em causa, diz o Papa. É a salvação dos homens que está em causa. Evangelizar. É a beleza da revelação que ela representa. É a revelação que Deus trouxe a nós através de Jesus Cristo, que tem que ser passada para frente. Né? Ele fala, é a salvação dos homens que está em causa. É a beleza da revelação que ela representa. Depois ela comporta uma sabedoria que não é deste mundo. Uma sabedoria que vem do céu. Né? Aí está a grandeza, a importância da evangelização. E ele fala que o anúncio do reino de Deus é exatamente aquilo que Jesus veio trazer como o centro da evangelização. Tanto é que Cristo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça quer dizer a sua salvação, a sua santificação, a sua retidão. E tudo o mais vos será dado por acréscimo. Quer dizer, Cristo manda colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Né? Ele fala, só o reino é absoluto. E é impressionante, meus irmãos, o tanto de parábolas que Jesus contou para explicar o reino de Deus, que é o eixo da evangelização. Eu vou recordar com você aqui algumas parábolas. Não vou explicar cada uma delas, não. Vou só recordar os nomes dela. Por exemplo, aquele administrador infiel, que a gente encontra lá em Lucas 16, aquele avarento insensato, né, que mandou derrubar todos os seus celeiros, abarrotou os seus celeiros depois, né, e disse para a sua alma, oh, minha alma, goza, bebe, desfruta. E Deus disse, hoje mesmo, Deus vai pedir conta da sua alma. Tudo para explicar o reino de Deus. Aí ele fala, por exemplo, das bodas do filho do rei, aquele rei que quis dar umas bodas, convidou todo mundo, ninguém quis vir. Então ele mandou os empregados ir pelos caminhos, trazer os coxos, os cegos, os aleijados, encher, porque ele tinha que celebrar as bodas. Era o quê? Era, não é, a festa do Cristo com a igreja, o esposo com a esposa. Depois, aquelas, né, os talentos, né, explica que o reino de Deus é semelhante a pessoa, aquele homem que distribuiu os seus talentos, 10 para um, 5 para o outro, um para o outro, depois pediu para receber em dobro. Né? Aí fala do fermento, compara o reino de Deus com o fermento, que é uma pitadinha que a mulher coloca numa massa grande e leveda tudo. Compara também, né, com o joio e o trigo. O homem que plantou um bom trigal, mas veio o inimigo à noite e jogou o trigo. Ou seja, o reino de Deus tem os inimigos traiçoeiros que lutam contra o reino, dentro da igreja, fora da igreja, os agentes do demônio. Né? Depois ele fala do aquele grão de mostarda, a menor de todas as, né, sementinhas, mas que quando põe na terra vira a maior das hortaliças, onde os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos. Olha, a imagem da igreja, né? Porque o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, chamou a igreja de germe do reino de Deus. O que é germe? Germe é a semente. Essa sementinha de mostarda, que cresce violentamente. E as aves do céu vêm aí fazer seus ninhos, ou seja, os filhos de Deus vêm aí se abrigar. Né? Depois ele fala daquele juiz iníquo, né? Fala daqueles lavradores homicidas que mataram até o filho. Né? Vai explicando. Fala daquele tesouro encontrado no campo, que o homem vende tudo e compra aquele terreno porque ali tinha um tesouro. É o reino de Deus. Aquele negociante de pérolas que, quando encontrou uma pérola muito preciosa, vendeu todas as outras e comprou aquela pérola. Bom, todas essas passagens, aquela ovelha extraviada, né? A rede da pesca que lança e traz peixe de todo jeito, aí depois os pescadores separam os peixes bons dos peixes maus. Todas as parábolas, olha, meus irmãos, eu contei mais de 20 parábolas, em que Jesus, ele usa para quê? Para mostrar o reino de Deus. Ele chega, quando ele começa a evangelização dele, começa dizendo, né? Pregai o evangelho, crede no evangelho. Chegou o reino de Deus. O reino de Deus era ele mesmo. Ele trazia o reino. Né? Porque ele é o próprio Deus. Né? E o reino onde ele depois vai reinar. Acabamos de celebrar a festa de Cristo Rei. Bom, então o Papa começa a explicar algumas coisas muito importantes sobre a evangelização. No número 9, no parágrafo 9,
da encíclica, da exortação, o Papa diz assim, sobre o anúncio da salvação libertadora. Ele diz assim, como núcleo e centro da sua boa nova, a boa notícia, né? O Evangelho, Cristo anuncia a salvação. Esse grande dom de Deus que é o quê? Libertação de tudo aquilo que oprime o homem. E que é a libertação, sobretudo, do pecado e do maligno. Na alegria de conhecer a Deus e de ser por Ele conhecido, de o ver e de se entregar a Ele. Veja, importante isso daqui, né? O Papa definindo o que é a salvação, a libertação que o Cristo veio trazer. Não é uma libertação social, política, econômica. Tudo isso é importante. Tudo isso é consequência da libertação do pecado. Mas eu vou repetir, ele fala assim, né? A evangelização é o anúncio da salvação. Esse grande dom de Deus que é o quê? Libertação de tudo aquilo que oprime o homem. Ele fala, e que é a libertação, sobretudo, do pecado e do maligno. O Papa diz, a libertação não é a libertação social, política, econômica, financeira. Não, é a libertação do pecado e do maligno. Na alegria de conhecer a Deus e de ser por Ele conhecido, de o ver e de se entregar a Ele. Esta é a salvação, a libertação que o Cristo veio trazer. E aí ele diz assim, né, que esse reino e essa salvação, cada homem deve conquistar com violência a si mesmo. Né? Jesus diz, são os violentos que arrebatam o reino de Deus. Não é aqueles que fazem violência com os outros, aquele que faz violência a si mesmo. Não é? Ou seja, para viver o Evangelho, para viver a luta contra o pecado, para tomar a sua cruz a cada dia e seguir Jesus, para entrar pela porta estreita. Aqueles que fazem violência, né? Ele fala a renúncia da cruz. Né? Ele fala, enfim, aqueles que vivem no espírito das bem-aventuranças são os que entram para o reino de Deus. E Jesus diz que são aqueles que também se fazem como crianças, né? Humildes. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bom, e aí o Papa fala aqui no número 14, eu estou apenas pensando alguns pontos da exortação, que a exortação é muito longa, não é? Eu estou pensando alguns pontos assim, que eu considero assim mais importantes da gente conhecer. No número 14, o Papa fala da importância de cada um de nós evangelizar. Ele fala, aí ele cita São Paulo, que diz assim, não é? Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Veja, não é uma honra para mim. Ele fala, é antes uma necessidade, uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não evangelizar. Está lá 1 Coríntios 9,16. São Paulo diz, não é para questão honra, glória, né? Eu aparecer, eu ser aplaudido. Não. É uma obrigação que se me impõe. E ai de mim se eu não evangelizar. Sabe, meus irmãos, cada um de nós, no seu nível, na sua condição em que Deus o colocou, temos que fazer essa pergunta para mim também. Ai de mim se eu não evangelizar. Não evangelizar meus filhos, não evangelizar, não sei, as pessoas que eu tenho acesso. Né? E ele continua, o Papa continua em cima dessa reflexão, dizendo assim, evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. Olha, meus irmãos, identidade é aquilo que identifica a gente, é aquilo que a gente é. Então, o que é a Igreja? A Igreja é evangelização. Assim como o sol deixa de ser sol, se ele deixar de iluminar, a Igreja deixa de ser Igreja se ela deixar de evangelizar. É por isso, meus irmãos, que nesses 2000 anos de história da Igreja, a gente vê coisas maravilhosas. Aqueles cristãos que foram para Roma, enfrentaram 250 anos de perseguição dos romanos, para evangelizar os romanos. E lá no ano 385, Roma se tornou cristã. O imperador cristão Teodósio decretou
pelo Edito de Tessalônica, lá no ano 385, depois de 250 anos de perseguição, Teodósio baixou um decreto dizendo: a partir de hoje o Império Romano é cristão. E fechou todos os templos pagãos. Daniel Rupes, o historiador da igreja, diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Mas por quê? Porque os cristãos foram evangelizar em Roma. Morreram nos dentes dos leões, jogados nos coliseus de Roma, nos círculos de Nero, morreram queimados, morrendo pela espada, mas ali, olha, para evangelizar. Nós vimos, meus irmãos, os cristãos indo para a Índia, indo para a China. Quantos e quantos mártires. Eu fico impressionado, por exemplo, eu acabei de escrever um livro sobre São José de Anchieta. Se Deus quiser, esse livro aí, mais um mês, pouco, ele deve publicar esse livro. Esse moço sai lá da Espanha, das Ilhas Canárias, com 19 anos de idade, doente, tinha uma tuberculose óssea, vem para o Brasil 50 anos depois que o Brasil foi descoberto, chegou aqui em 1953, viveu aqui 44 anos evangelizando, correndo o risco de ser morto pelos índios tamoios várias vezes, que esses índios eles eram antropófagos, matavam e comiam os seus inimigos. Mataram o primeiro bispo que veio para o Brasil, Dom Pedro Fernão Sardinha, que veio de Portugal para o Brasil. Os caetés mataram e comeram. Sabe, esses homens enfrentaram esses perigos para poder ensinar para os índios o evangelho da salvação. E ainda existe um monte de professor ignorante que fica dizendo para os alunos que os jesuítas vieram aqui para o Brasil para explorar os índios. Que mentira deslavada, que calúnia sem sentido. Os jesuítas vieram para cá, Manuel de Nóbrega, Padre Anchieta, vieram para cá para exatamente evangelizar os índios, impedir que os índios fossem escravizados pelos maus colonos. Fundavam as colonizações de índios, ensinavam os índios a escrever, a ler, a deixar todos aqueles costumes terríveis que os índios tinham de comer gente. Quando o índio matava vencia os seus inimigos, eles matavam todos os inimigos e comiam. Leia, por exemplo, um livro escrito por Hans Staden. Hans Staden foi um alemão que esteve aqui 2 vezes no Brasil nesse período, teve preso 9 meses dos Tamoios e conta como era a vida dos índios. Né? Os índios que viviam numa bebedeira danada, eles tinham mais de 70 tipos de bebida alcoólica que eles faziam com raízes de plantas e bebiam naquelas orgias onde eles matavam os seus inimigos e comiam a carne humana. Viviam a poligamia, mais de uma mulher. Tinham o costume de pegar a mulher e a filha e dar para um visitante que chegava. E tantas coisas, não é? Que era da cultura deles, mas totalmente errado. Então, o cristianismo veio aqui, os jesuítas vieram aqui e mudaram toda essa cultura. Propuseram uma cultura nova, uma coisa nova, e mudaram. Né? Eles fundavam as colonizações de índios. Né? Os jesuítas fundaram as reduções, depois no Paraguai. Reduções, o que eram? Eram uma espécie de comunidades indígenas, onde eles tinham mais de, às vezes, 5.000 índios numa comunidade, onde eles protegiam contra a escravidão, protegiam contra a exploração. Sabe? Aqui eu tenho aqui na minha mão um livro do Hans Staden, né? As 2 viagens que ele fez ao Brasil. Eu gostaria que você lesse esse livro, para você conhecer o que eram os índios aqui no Brasil, por exemplo, que Manuel de Nóbrega enfrentou, quase morto várias vezes, que José de Anchieta enfrentou, teve preso 4 meses, meus irmãos, dos tamoios aqui em Ubatuba, que eles chamavam de Iperuígue, né? E quase morto. Um dia, um dos tamoios chegou a levantar o tacape para quebrar a cabeça de Anchieta, que é assim que eles matavam, né? Davam com tacape na cabeça da pessoa que explodia até o cérebro. Quando ele levantou o tacape, o Anchieta olhou para ele e, na força da fé, o tacape caiu da mão do índio e o índio não conseguiu matar o Anchieta. E o índio disse para os outros: esse aqui ninguém mata, porque Tupã não permite. Que é Tupã? Tupã era o deus deles, acreditava que o deus deles não permitia.
Então, isso tudo por quê? Para evangelizar. Evangelizar. A mesma coisa aconteceu no México. Meus irmãos, os astecas e maias matavam, às vezes, 1000 jovens naquelas pirâmides do México, que eu vi lá 2, 3 vezes que eu estive. De maneiras horríveis. 4 sacerdotes seguravam os inimigos pelas mãos, pelos pés, e um quinto tirava-lhe o coração ao vivo, com uma faca de pedra, de sílica. Depois cortava a cabeça e jogava para os índios lá embaixo comerem o corpo da pessoa. Os cristãos chegaram aqui, os franciscanos, os jesuítas, os agostinianos, e transformaram o México numa nação cristã. E ainda tem católica que tem a ousadia de dizer que isso foi mal. Meu Deus! Acabar com esses costumes selvagens de matar jovens e vítimas, porque eles acreditavam que quando uma tribo vencia a outra, todos os vencidos tinham que ser sacrificados aos deuses da tribo vencedora. Que coisa mais louca! Essa é a cultura pré-colombiana, e ainda tem gente que defende, tem a coragem de dizer que a chegada aqui do cristianismo foi ruim. Ora, meus irmãos, os que vieram aqui vieram em nome de Jesus. Vieram em nome de Jesus, porque foi Jesus que disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anchieta percorria mata descalço, às vezes léguas e léguas atrás de um índiozinho para ser batizado, para não morrer sem um batismo, obedecendo o que Jesus mandou. Sabe, nós precisamos estudar essas coisas melhor, gente. É a força da evangelização. Né? Então, o Papa Paulo VI diz: esse reino e essa salvação, né, não pode ser delegada, porque é a salvação dos homens que está em jogo. Ele fala: anunciar o evangelho não é título de glória para mim, citando São Paulo. Né? E aí ele coloca uma outra coisa muito importante, que a evangelização é algo que não se pode separar da igreja. Por quê? Porque Cristo entregou na mão da igreja o mandato de evangelizar. Antes de Jesus subir ao céu, ele mandou os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a observar tudo o que eu prescrevi, tudo que Jesus ensinou. Então o Papa diz: ninguém evangeliza por conta própria. Não. O Papa diz: seja o Papa, seja o último catequista numa paróquia de aldeia lá no fim do mundo, ele evangeliza em nome da igreja. Porque é a igreja que recebeu o mandato de Cristo. Onde é que está isso? Muito fácil. É só lembrar algumas passagens do Evangelho que o Papa coloca aqui. Por exemplo, Lucas 10:16. Em Lucas 10:16, Jesus diz para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Meus irmãos, nós temos que entender isso muito claro. Muito claro. Você que ama a igreja, você que ama a evangelização, você que quer salvar as almas, qual é o plano de Deus para salvar o mundo? O plano do Pai é esse. O Pai enviou o Filho enviou a igreja. Entendeu? Jesus, quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, está lá, João 20:22. O que Jesus disse para os apóstolos? Lá naquele cenáculo, eles morrendo de medo, os judeus, achando que iam ser mortos também, Jesus aparece para eles e diz, né, a paz esteja convosco. 3 vezes, a paz esteja convosco. Né? Porque ele veio trazer a paz da sua ressurreição. Né? Aí ele disse para eles o quê? Assim como soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Note bem, olha o que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Então, meus irmãos, é a igreja que Jesus manda perdoar os pecados. É a igreja que Jesus manda levar o evangelho a todas as nações. Lá em Lucas 12:32, a gente encontra Jesus dizendo para os apóstolos: pequeno rebanho. A sua igreja, que nascia ali, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino.
Ou seja, a quem ele confiou esse reino que ele veio trazer para a salvação? Confiou à igreja. Por isso que a Lumen Gentium diz que a igreja é o germe do reino de Deus. Né? E lá em Lucas 22, a gente conta Jesus dizendo assim, os apóstolos, assim como o Pai dispôs para mim o reino de Deus, eu disponho o reino para vós. Ou seja, é claríssimo, meus irmãos, no Evangelho, essa lógica do Pai no plano da salvação. O Pai envia o Filho e o Filho que envia a igreja. Essa igreja, que nós todos sabemos que é cheia de erro, né? Os seus filhos cheios de erro. A igreja é santa, mas nós somos pecadores. Então, é essa igreja mesmo, onde eu sou pecador, você é pecador, padres são pecadores, bispos também se confessam, até o Papa se confessa. É esta igreja que Jesus sabia que era formada de homens imperfeitos, pecadores. É a esta igreja que ele confiou o reino de Deus, confiou o Evangelho, os sacramentos e os mandamentos e a espiritualidade. Então, o Papa coloca aqui, né? Ele diz assim, esta tarefa de evangelização não se realiza sem a igreja, e menos ainda contra ela. Muita gente contra a igreja. Pretendem amar a Cristo, mas sem a igreja. Ouvir a Cristo, mas não a igreja. Ser de Cristo, mas fora da igreja. Ora, aí o Papa cita, quem vos rejeita, a mim rejeita. E como se poderia querer amar Cristo sem amar a igreja? Se São Paulo disse aquela frase, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então o Papa pergunta assim, né? Como se poderia querer amar Cristo sem amar a igreja? Ele amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Né? O Papa Paulo VI dizia essa frase, quem não ama a igreja não ama Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo se identificou com a igreja. Né? O Papa Pio XII escreveu uma encíclica, Mystici Corpore Christi, o corpo místico de Cristo, a igreja. Não tem como você amar o Cristo sem amar a igreja. Porque a igreja é Cristo, Cristo é a igreja. São inseparáveis. Entende? É como se você pudesse chegar para mim, dizer assim para mim, eu amo o seu rosto, beijo o seu rosto, mas eu dou-lhe um soco no estômago. Espera aí, meu amigo. O meu estômago é meu também, igual é a minha cabeça. Ok? Então, as pessoas que querem o Cristo, mas não querem a igreja, não entenderam o projeto de Deus. Não foram evangelizadas corretamente. E o Papa fala de coisa muito importante. Aí ele vai dissecando uma série de coisas, e eu queria aqui explicar uma coisa muito importante que o Papa coloca. Ele diz que a evangelização tem que ser animada pelo amor. E ele cita muito o exemplo dos santos, porque os santos foram os grandes evangelizadores. E aí eu gosto de lembrar aquela frase do Papa João Paulo II, que disse, a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. E citando Bernanos, aquele escritor católico famoso, o Papa cita dizendo, a igreja não precisa de reformadores. Esses reformadores todos que houve na igreja, né, Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros, só complicaram a vida da igreja. Mas quem é que edificou a igreja? Né? Os santos. Existe um livro maravilhoso chamado Os Santos que Abalaram o Mundo, escrito por um autor, se não me engano, alemão, René Philipp Miller. O Philipp Miller escreveu um livro que ele chamou de Os Santos que Abalaram o Mundo. Ele pegou, né, alguns santos que diz que abalaram o mundo. Santo Antão do Deserto, foi para o deserto no ano 280, mais ou menos. Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila e Santo Inácio de Loyola. Esses 5 santos. Ele diz, abalaram o mundo. E por que abalaram o mundo com a sua evangelização? Porque eram santos. Veja, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, uma freirinha, lá, né, da cidade pequenininha de Ávila, na Espanha, começou a reformar o Carmelo, né, feminino, que estava bagunçado. Né?
Depois, ela e São João da Cruz reformaram os Carmelos todos. Né? Então, aí as carmelitas hoje descalçam no mundo inteiro, a partir de Santa Teresa d'Ávila. Santo Inácio de Loyola, né? que começou toda a reforma da igreja na questão do protestantismo e fundou a maior congregação que existe na igreja até hoje, os jesuítas. Por quê? Porque era santo. Aí eles citam outro, Santo Agostinho, esse gigante que eu nem preciso falar muito aqui dele, que nós já conhecemos bem. Santo Antão do Deserto foi o primeiro monge que foi para o deserto do Egito, lá por volta dos anos 80, e arrastou multidões para o deserto do Egito, para viver com ele na penitência, na oração, né? Numa vida solitária com Deus. Né? Santo Atanásio, que foi bispo de Alexandria, lá no século III, e que foi monge também no deserto com Santo Antão. Santo Atanásio escreveu a vida de Santo Antão e disse que, né, o demônio um dia falou para Santo Antão, reclamou para Santo Antão que os monges estão ocupando o espaço dele, que é o deserto. Reclamou para Santo Antão. Então, os santos, meus amigos, são os grandes evangelizadores. Ok? Eu costumo dizer o seguinte: esses santos todos, nenhum deles usou microfone, nenhum deles usou rádio, nenhum deles usou televisão, nenhum deles usou internet, nenhum deles usou automóvel. Não, porque tudo ângulo, santo lá do século III, século IV, século V, né? Santa Teresa do século XV, XVI, não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha... mas esses santos abalaram o mundo por causa da santidade. Ou seja, nós temos que aprender essa lição hoje. Não basta a gente ter internet. O Papa Paulo VI, aqui no Evangelho Anunciante, manda que a gente evangelize pelos meios de comunicação. Mas não basta os meios de comunicação. Atrás é preciso ter pessoas santas. Ok? Então aqui, por exemplo, no número 79, o Papa diz assim: a obra da evangelização pressupõe no evangelizador um amor fraterno, sempre crescente para com aqueles a quem ele evangeliza. Elas hão de ser tratadas, essas pessoas, né, sem dureza. Um outro sinal deste amor é a preocupação por não ferir o outro, sobretudo se esse outro é fraco na sua fé. Não ferir ele. Com afirmações que possam ser claras para os iniciados, mas para os simples fiéis podem tornar-se fonte de perturbação e de escândalo, como se fosse uma ferida na alma. Então, eu não posso ficar colocando uma coisa extremamente pesada para aquele que tem uma fé ainda muito fraca. Ou seja, o como evangelizar? Evangelizar a criança de um jeito, evangelizar o jovem do outro, evangelizar um ignorante do outro, evangelizar um doutor é de outro jeito. Então, o Papa diz aqui o seguinte: será também um sinal de amor o esforço para transmitir aos cristãos não dúvidas ou incertezas nascidas de uma erudição mal assimilada, ok? Mas certezas sólidas, porque ancoradas na palavra de Deus. Sim, os fiéis precisam dessas certezas para a sua vida cristã. Eu não posso ficar colocando machologia para o povo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu tenho que ensinar o que a igreja ensina. Ora, meus irmãos, nós não ensinamos em nome da igreja. É por isso que eu, por exemplo, sinceramente, eu digo a você com toda honestidade, eu não escrevo um artigo, eu não faço uma pregação, eu não escrevo um livro sem estar atrelado nos documentos do magistério da igreja. Hoje, principalmente, o catecismo da igreja, o Código de Direito Canônico, as encíclicas dos papas, as exortações apostólicas, as constituições apostólicas. Por quê? Eu não posso evangelizar o que eu quero. Eu não posso ensinar. Não, o Papa diz aqui, os fiéis precisam dessas certezas para a sua vida cristã. Não é ficar colocando dúvida na cabeça das pessoas. Outra coisa que o Papa coloca aqui, que me parece muito importante, ele fala assim que nós devemos evangelizar com o fervor e a fidelidade dos santos.
é o número 80 da exortação apostólica. O que ele chama de fervor e fidelidade dos santos? Eu vou ler aqui para você. Ele fala assim, né? Não pode haver a falta de fervor, né, que manifesta-se no cansaço, na desilusão, no acomodamento e no desinteresse. E, sobretudo, na falta de alegria, na falta de esperança em numerosos evangelizadores. Fico pensando um evangelizador triste, um evangelizador desanimado, um evangelizador cansado, um evangelizador acomodado, desinteressado, não vai evangelizar ninguém. E o Papa diz, para anunciar o evangelho, uma vez que toda a gente é salva pela retidão do coração, não é? É claro que seria certamente um erro impor qualquer coisa à consciência dos nossos irmãos. Sim, a fé não pode ser imposta, a fé tem que ser proposta, né? Anchieta, quando chegava aqui, mesmo para os índios, ele não impunha a fé, ele propunha a fé. Ele mostrava para o índio que viver a castidade, não matar o inimigo, não entregar a sua mulher para outro, não ter mais de uma esposa, era muito melhor do que como eles estavam vivendo. E propunha, e eles aceitavam. Não era algo feito assim, de maneira chantagiosa, não. Ele fala, mas propor a essa consciência a verdade evangélica e a salvação em Jesus Cristo com absoluta clareza e com todo respeito pelas opções livres que essa consciência fará, e isso sem pressões coercitivas, sem persuasões desonestas e sem aliciá-las com estímulos menos retos, né? Quer dizer, oferecer para a pessoa dinheiro para ela mudar de religião, oferecer, não sei, né? Chantagens. Não, o Papa diz não. Longe de ser um atentado à liberdade religiosa, é uma homenagem a essa liberdade propor a fé, a qual é proporcionado o escolher uma via, né, que mesmo para os não crentes, ele diz, reputam para algo melhor, né? E aqui tem uma coisa muito interessante que o Papa diz, né? Será então um crime contra a liberdade do outro o proclamar com alegria uma boa nova que se recebeu primeiro pela misericórdia do Senhor? Será isso um crime propor aquilo que Jesus mandou propor? Ele fala, ou por que então só a mentira, o erro, a degradação e a pornografia têm o direito de serem propostos e com insistência, infelizmente, pela propaganda destrutiva dos meios de comunicação, pela tolerância das legislações e pelo acanhamento dos bons e pelo atrevimento dos maus? O que o Papa está dizendo? Ora, quer dizer que então pregar livremente a pornografia, pregar livremente as coisas erradas, pode, mas pregar a fé do Cristo não pode. Aí eu estou tirando a liberdade das pessoas, aí estou violando a liberdade. Quer dizer, pregar o mal, pregar o pecado, aí esse pode. Isso não é tirar a liberdade de ninguém, mas quando vai pregar a fé, quando vai pregar a verdade de Deus, aí não pode. Aí você está violando a liberdade das pessoas. O que é isso? O Papa coloca o dedo na ferida. Ele fala assim, sendo assim, não deixaria de ter a sua utilidade que cada cristão e cada evangelizador aprofundasse na oração esse pensamento. Né? Que pensamento? Os homens poderão salvar-se por outras vias, graças à misericórdia de Deus, se nós não lhes anunciarmos o Evangelho, mas nós poder-nos-emos salvar, se por negligência, por medo ou por vergonha, aquilo que São Paulo chamava de exatamente envergonhar-se do Evangelho, ou por se seguirem ideias falsas, nos omitirmos de anunciar. Enfim, o Papa vai colocando aqui nessa exortação, eu estou fazendo aqui apenas um resumo, né? O ideal seria que depois você pudesse pegar esta documentação, né? E tem na internet, é só você entrar no site do Vaticano, você procura lá, né? Exortação Apostólica Evangelii
Nuntiandi, escreve-se Nuntiandi, se lê Nunciandi, né? E aqui ele coloca uma coisa muito interessante, que a pregação, né, precisa ser viva, não pode ser uma pregação morta, né? O Papa João Paulo II, no ano 2000, quando ele celebrou, né, o jubileu do ano 2000, da redenção, ele pediu uma nova evangelização. E como é que foi essa nova evangelização que o Papa João Paulo pediu? Com 3 características: um novo ardor, novos métodos e nova expressão. O novo ardor no fogo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a alma da evangelização. Claro, do dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. O que aconteceu a partir dali? A partir dali nasceu a igreja, nasceu a evangelização. Já na manhã de Pentecostes, Pedro e os apóstolos estavam trancados naquele cenáculo de medo dos judeus, achando que eles iam todos ser mortos. Mas quando desceu o Espírito Santo sobre a Virgem Maria, que o Papa chama de a estrela da evangelização, Pedro abre as janelas do cenáculo e Pedro prega Jesus com uma ousadia, uma parresia impressionante. Perdeu o medo. Eles estavam morrendo de medo. Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes ali, né, há 50 dias atrás, agora Pedro faz aquele discurso arrebatador, dizendo para aquele povo: vocês mataram o autor da vida, na ignorância de seguir aí os doutores da lei. E São Lucas conta que o povo ficou com o coração compungido e perguntaram: irmãos, o que nós temos que fazer então? E os apóstolos responderam, e Pedro respondeu: cada um receba o batismo em nome de Jesus, né, para o perdão dos seus pecados, para, né, aliviar as obras mortas da consciência. E conta São Lucas, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas em Jerusalém. Por quê? Porque desceu o Espírito Santo. Então, meus irmãos, jamais batizasse sem o Espírito Santo. O Papa João Paulo II pediu, e o Papa Paulo VI fala aqui, no Evangelho Nunciano, quando ele fala do Espírito Santo, é o Espírito da evangelização. É ele que coloca nos nossos lábios a palavra certa, que o povo precisa ouvir, que a pessoa que você está atendendo precisa ouvir. Um padre no confessionário, você mesmo leigo que ajuda uma pessoa, ou um pregador que vai preparar sua pregação, um padre na homilia. Se ele não tiver a luz do Espírito Santo, se ele não invocar o Espírito Santo, se ele não fizer a sua meditação implorando o Espírito Santo, não vai sair nada. É por isso, meus irmãos, que tem muita coisa na igreja que não anda. Não anda. Faz reuniões e mais reuniões, e isso, e mais aquilo, e cadê o fruto? Ora, o que diz lá o Salmo 126? Se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham seus construtores. Se não é Deus quem vigia a cidade, em vão guardam as sentinelas. Sem mim, nada podeis fazer, nada. É por isso, meus irmãos, que toda aula que eu dou, eu começo dizendo: vinde, Espírito Santo. Vinde em socorro da nossa miséria. Vinde em socorro da nossa fraqueza. Aprenda você que é catequista isso. Aprenda você que é pregador. Aprenda você que dá aula de religião. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado com a gente achar que nós podemos alguma coisa. Nós não podemos nada. Quem toca o coração da pessoa é Deus. Santo Agostinho tinha uma frase maravilhosa sobre isso. Santo Agostinho dizia assim: antes de falar de Deus, fale com Deus. Recomende a Deus as pessoas que vão te ouvir. Recomende a Deus a palestra que você vai fazer. Antes de falar de Deus, fale com Deus. Porque senão não vai sair. Né? É o que dizia aquele grande, né, Dom Chotard, né? Dom Jean-Baptiste Chotard, que era um monge, né, que escreveu aquele livro A Alma de Todo Apostolado. Dom Chotard dizia assim:
antes de buscar o Deus, antes de fazer as obras de Deus, é preciso buscar o Deus das obras. É preciso buscar o Espírito Santo. Antes de fazer as obras de Deus, é preciso buscar o Deus das obras. Porque é o Deus das obras que faz as suas obras através de nós. Oh, meus irmãos, Jesus deixou tão claro que nós somos servos inúteis. Inúteis em que sentido? Se Ele não nos conduzir, nós não podemos fazer nada de bom. Então o Papa João Paulo pediu uma nova evangelização com novo ardor, no fogo do Espírito Santo. Né? Segundo, ele pega novos métodos. Graças a Deus, esses novos métodos estão surgindo. O uso aí dos meios de comunicação, a música, o rádio, a TV, a internet, tantas das maneiras de evangelizar, com encenações, com teatro, coisa interessantíssima. O padre José de Anchieta, quando chegou aqui no Brasil, em 1553, ele percebeu que os índios gostavam muito de música, e gostavam muito de dança, e gostavam de encenações. O que o padre José Anchieta fez há 500 anos atrás? Ele evangelizava os índios com cânticos cristãos, com danças cristãs, com músicas, né? Com um teatro, que ele fazia muitas vezes encenações. Tem, inclusive, nos livros, né, que trazem a vida de Anchieta, as encenações que ele escreveu. Novos métodos. É o Espírito Santo que vai dizer a você qual é o método que você vai dizer. E uma nova expressão. Um novo jeito de evangelizar com amor, com zelo, com amizade com as pessoas. Né? Anchieta dizia que a grande força evangelizadora que ele tinha era o amor aos índios. Ele não era só um evangelizador dos índios, ele era um enfermeiro, ele era um médico, ele era um amigo dos índios, ele era até parteiro, ele era das índias, porque não tinha nada, né? Então, é esse amor que dá o testemunho que leva também à evangelização. Então, João Paulo ensinava isso para nós. E aí, o documento fala muito mais coisas ainda, né? Eu acho que o essencial eu já coloquei, né? Agora, eu queria só completar aqui, né? Uma coisa que ele coloca de maneira muito importante. Ele fala assim, que evangelizar não é para a gente aparecer, não é para a gente ficar querendo inovar as coisas, querer inventar a roda. Isso não quer dizer novos métodos, nova expressão. Não, eu não tenho que querer ser inovador. Não, o Evangelho é o mesmo, de 2000 anos. Eu tenho que ser fiel a esse Evangelho e colocar esse Evangelho aí. E ele diz aqui, quando ele fala da importância de evangelizar segundo a verdade, ele fala, eu nunca posso esconder a verdade. A verdade tem que ser sempre colocada. Ok? Eu não posso omitir uma parte do Evangelho, uma parte da Bíblia, escolher só algumas partes para pregar. Não. Não pode haver vamos dizer assim, essa seleção mal feita. Né? Por isso que a igreja tem uma coisa belíssima. A igreja na missa, você sabe, ela tem o ano A, B e C. Né? Por quê? Porque assim ela corre a Bíblia inteira. Né? Se você participa, lê todas as leituras das missas durante 3 anos, você vai ter uma leitura inteira da Bíblia. Né? Coisa que nenhuma igreja faz, a não ser a igreja católica. Tem essa visão assim global da Bíblia. Né? Então, a verdade que está ali é colocada. Né? Independente do que eu quero pregar ou não quero pregar. É o que a igreja coloca ali para ser pregado. Isto é muito importante. Bem, meus amigos, é uma alegria poder ter estado aqui mais uma hora com vocês. Eu sei que foi uma aula hoje um tanto quanto pesada, porque é um alimento sólido. Né? É um alimento sólido que ajuda a gente a ter discernimento. Lembrando aquilo que está na carta aos Hebreus, aquele que não tem o elemento sólido não consegue discernir o bem do mal. Ok? Então, de vez em quando, eu vou trazer aqui um desses documentos da igreja, pensar as coisas assim mais importantes, para a gente mergulhar. Sabe, uma árvore, ela não pode crescer só para cima, ela tem que crescer também para baixo. Nós também não podemos ter só reavivamento, a gente tem que ter também aprofundamento. Você já reparou uma árvore que não tem raízes?
bate o vento e arranca. Vem a seca e ela morre, porque se ela não tem raízes profundas, ela não consegue tirar o nutriente, água, na terra. Assim são os cristãos que não têm profundidade. Não tem, entende? Resistência contra os ventos, contra as tentações, contra, né, as intempéries da vida espiritual. Muito bem, pedindo a Nossa Senhora, a estrela da evangelização, como diz o Papa Paulo VI, que Nossa Senhora nos guie nesse trabalho que cada um de nós cristãos tem como missão, evangelizar. Seja a sua família, seja multidões, não interessa. É aquilo que Deus graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.